fazer um vídeo rapidinho para mandar para você aqui. Seguinte, presta atenção no material, confere se está tudo certo, não fica 100% em mim, que eu não sou professor, eu estou aprendendo também, mas eu vou te passar o resumo do que eu fiz aqui. Vou falar bem rápido para aproveitar o vídeo, para o vídeo ficar curto, mais curto possível que der, tá? Primeira coisa, infração penal. O que é a diferença de... O que é a infração penal? Infração penal é um termo genérico, ela vale para tudo, né? E aí nós vamos ter duas teorias que vão dividir infração penal. A teoria tricotômica e a teoria dicotômica. Tricotômica de 3 e dicotômica de 2. Tá? A que nós adotamos no Brasil é a teoria dicotômica. Como que ela vai dizer isso aí? Ela vai falar o seguinte: crime e delito é uma coisa só. Você aparecer lá crime e delito, crime ou delito, crime barra delito, é uma coisa só. Contravenção é outra coisa. Para ter essa diferença, nós temos então essa bi, né? Que é a teoria dicotômica. Mas qual que é a diferença então entre crime ou delito, né? Crime e delito e contravenção? Crime ou delito é ligado para coisas mais pesadas. Então, geralmente é acompanhado de reclusão, de pena, de detenção, esse tipo de coisa. A contravenção, por sua vez, geralmente ela é acompanhada de multa, eventualmente uma prisão simples, coisas que são mais leves, vamos dizer assim, consideradas mais leves. A gente falou assim agora, vamos lá. O que é o conceito material de crime? Conceito material de crime, ele busca diferenciar aquilo que é considerado criminoso ou não. Então, todo fato humano, né, toda conduta humana, ela seja proposital ou descuidada, ela pode gerar, né, uma lesão ou um perigo a um bem jurídico. E aí o que o conceito material de crime vai fazer é apurar essa diferenciação, se aquela conduta ela é criminosa ou não. O que é o conceito formal de crime? O conceito formal, a palavra já fala, são as formalidades. Então, ele vai estruturar por elementos, por etapas, aquele crime que aconteceu, para facilitar o raciocínio do julgador. Tá? Então, é uma estruturação por elementos, dividir por etapas. Né? Houve a conduta, houve o resultado, aí teve a adequação do fato à norma, e por assim vai, para facilitar o raciocínio de quem vai fazer o julgamento. Beleza? Vamos para a próxima, para ser bem rápido. O que é a teoria clássica e o que é a teoria finalística? A teoria clássica é o seguinte, ela vai dizer o seguinte, que se você vai pegar lá a conduta do indivíduo, o resultado que aquilo vai gerar e vai adequar a norma que está em vigor. Somou essas três coisas, logo há a culpa do indivíduo. Não interessa se ele teve a intenção de fazer aquilo ou não. Na teoria finalista, que é o que nós adotamos no Brasil, teoria finalista bipartida, ela vai dizer o seguinte, que não basta ter a conduta, o resultado e a adequação ao fato que está a norma vigente. Você tem que avaliar se houve a intenção daquele indivíduo de cometer aquele crime ou não. Ou seja, aquela ideia de o crime é culposo ou doloso, a culpa no crime ou a dolo, a intenção de cometer aquele crime. Então, a teoria finalística vai dizer isso daí, que tem aspectos mais subjetivos que têm que ser observados, e é a teoria que nós adotamos no Brasil. O que é um fato típico? O fato típico é o seguinte, é uma sequência, são três sequências lógicas aí. É a conduta do indivíduo, o resultado que ele gera, mais a adequação à norma penal. Então você tem uma norma em vigência, a pessoa vai lá ter uma conduta que vai gerar um resultado e que vai ser adequado àquela norma vigente ou não. Isso é o fato típico. Tá? O que são os requisitos do crime? Para que haja crime, é necessário duas coisas. O fato típico e a antijuricidade. O fato típico que eu falei tem que ter uma conduta do indivíduo, tem que ter um resultado, tem que estar adequado àquela norma vigente, que no caso vai condenar aquilo, né? E aquilo, por óbvio, tem que ser antijurídico, né? Tem que ter antijuricidade, tem que ser ilícito. Se você não tiver o fato típico, essa conduta, o resultado, a adequação à norma, e se você ou não tiver a antijuricidade, não há crime. Então, é necessário esses dois requisitos para haver o crime. Requisitos do crime são fato típico e a antijuricidade. O que são os requisitos genéricos do crime? Requisitos genéricos foi o que eu falei agora, o fato típico e a antijuricidade. Todo crime ele vai ter um fato típico e ele vai ter uma antijuricidade. Né? O que são os requisitos específicos do crime? Requisitos específicos são aquelas coisas, são aquelas variáveis que aí acontecem em cada crime. E aí só acontecendo para você diferenciar quais são os requisitos específicos de cada crime. Cada crime tem a sua particularidade. Circunstâncias do crime são os dados daquele fato, daquele ocorrido, que vão agregar o fato típico, que é o resultado, a conduta, o resultado e mais a adequação à norma, que vai se adequar a isso daí, e que aconteceu naquele momento ali, que pode agravar aquela consequência jurídica que o indivíduo vai ter, ou atenuar, ou seja, diminuir. Tá? Isso são as circunstâncias do crime. Agora vamos falar de elementares e circunstanciais. Elementar é o seguinte, é tudo aquilo que está na lei, que se você tirar da lei, aquilo que resta deixa de ser crime. Então, ela é elementar para que haja crime. A circunstancial é diferente. Você pode retirar aquilo do texto da lei, né? Vai ainda subsidiar um crime ainda fica lá um crime, só que esse crime pode ser atenuado ou até mesmo aumentado, né? Até atenuado ou diminuído. Quais são os efeitos da ausência da elementar? A gente falou agora de circunstância e elementar. Os efeitos da ausência da elementar vão ser dois. Ela pode gerar uma atipicidade, ou seja, absoluta, ou uma atipicidade relativa. O que é atipicidade? Aquilo que é atípico. O que é típico está na lei. Se é atípico,
Então, é uma atipicidade absoluta, ou seja, não tem nada a ver com o que está na lei, ou uma atipicidade relativa. A atipicidade absoluta é aquilo que eu falei agora do elementar. Então, você tem, você tira lá certo trecho da lei, ela fica, acabou, não tem mais crime ali. Se você tirar um determinado aspecto lá daquela lei que está escrita e ainda restar um crime ali, então você tem uma atipicidade relativa, ou seja, sobra um crime ainda, ele pode ser até diminuído ou aumentado. Tá bom? Isso é a atipicidade absoluta ou relativa. Quem que é o sujeito ativo? Sujeito ativo do crime. O sujeito ativo do crime é aquele que pratica o crime. Né? É aquele que vai fazer a conduta descrita na norma que é vedada. Vamos falar agora sobre terminologias quando se refere ao sujeito ativo do crime. Né? Então, quando ele, antes de ser ali, investigado, ele vai ser considerado um agente daquele crime. Ele agiu naquele crime, então ele é o agente do crime. A partir do momento que a polícia começa a investigar, então agora ele é investigado. Então, um inquérito policial, ele passa a ser investigado por aquele crime. Quando o delegado, no caso a autoridade, a autoridade competente conclui que houve aquele crime por parte daquele sujeito, daquele sujeito ativo, daquele indivíduo, então ele passa a ser agora indiciado naquele inquérito policial. Depois disso, ele é encaminhado para o juizado e ele passa a ser considerado o autor do crime. E quando está no processo do crime, no processo do julgamento, perdão, ele pode ser considerado réu, acusado ou denunciado. Já depois de acusado, de sentenciado, então ele vai ele pode ter a nomenclatura, né, ou a terminologia chamada de sentenciado, preso, condenado, recluso ou detento. Tá? O que é criminoso ou delinquente? Aí é mais ligado ao aspecto biopsíquico. Quando a gente fala o criminoso, o delinquente, isso aí não é utilizado nessas fases aqui da apuração do crime, tá, que a gente falou. O que é a capacidade penal? É a condição da pessoa se submeter a um processo de aplicação da lei penal. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma certa idade, ela não pode. Se ela passou de uma certa idade, também não pode. Se ele tem um problema mental, não pode. Então, ele tem que ter algumas competências, algumas condições exigidas para submeter-se ao processo penal. A aplicação da lei penal, melhor, dizendo assim. As duas teorias da capacidade penal da pessoa jurídica. O que é a pessoa jurídica? São as empresas, CNPJ. A teoria da ficção vai dizer que a pessoa jurídica é uma invenção fictícia da lei, que ela não tem vontade própria, que ela não existe, portanto ela não pode sofrer nenhum tipo de condenação. A teoria da realidade vai dizer o contrário, que sim, a pessoa jurídica ela tem a capacidade ela é uma pessoa real, sim, ela tem vontade própria e ela pode cometer crimes, sim. Exemplo lá, o Brumadinho, em Minas Gerais, mais recente agora, que a empresa fez uma devastação ambiental gigantesca lá e ela vai ter que responder na justiça por aquela devastação ambiental. Qual que é o sujeito passivo do crime? O sujeito passivo do crime é aquele que que é lesado de alguma forma. Né? É aquele que tem o seu bem de interesse protegido juridicamente falando, lesado. Então ele é o sujeito passivo, é aquele que é atingido pelo crime. O sujeito passivo do crime nós podemos dividir ele em dois. O sujeito passivo geral ou constante e formal, que nesse caso é o Estado, que é o detentor da lei, né? E o sujeito passivo eventual, particular ou acidental, que nesse caso é a pessoa que tem o seu direito lesado, eventualmente o Estado pode ter um direito lesado também, e a pessoa jurídica, que seria a empresa, ou mesmo a coletividade, quando ela tem um bem lesado, tá bom? O morto pode ser sujeito de crime passivo, né? O morto é sujeito passivo do crime? Não. No máximo, ele vai ser objeto material do delito. Quem é sujeito passivo nesse caso é a família. Vamos supor, se um morto ele passa a ser caluniado por alguém, a família vai ser atingida. Então, nesse caso, a família ela é sujeito passivo, ela pode exigir os direitos, enfim. Os animais são sujeitos passivos do crime? Para a tristeza de alguns, no caso como a minha, não são. Eles são considerados objetos. Então, quem é sujeito passivo nesse caso é o proprietário do animal. Em alguns casos pode ser coletivamente falando. Eu acho que no caso de animal silvestre, alguma coisa do tipo, então o sujeito passivo passa a ser a coletividade. O feto ele é sujeito passivo de direito? Sim, nesse caso sim. Por quê? Princípio da dignidade humana. Ele por ser humano, por ser homem, ele já tem direito à vida e por aí vai. Então, a partir do momento lá, os mano, pá, e as minas, já era, né? Os mano pega, as minas, pá, acabou. Então você tem ali um feto e ele já é sujeito passivo de direito, embora talvez ele não tenha condições de exercer esse direito, mas ele já é sujeito passivo de direito. Qual a diferença entre sujeito passivo e sujeito prejudicado? Vou dar um exemplo de moeda falsificada. Sujeito, no caso, prejudicado é aquele comerciante que recebeu a moeda falsa. Sujeito passivo é o Estado que é o titular daquele direito de poder operar aquela moeda. Ele é um sujeito passivo e o prejudicado passa a ser o comerciante que recebeu aquele dinheiro falso. O que é o objeto do crime? O objeto do crime, diferente de conceito material do crime. Agora, o que é o objeto do crime? Tudo aquilo que a conduta humana vai se dirigir contra. Né? Aí ele pode gerar dois tipos de objeto: o objeto jurídico e o objeto material. O objeto jurídico ele é aquilo que está na lei, que é tutelado pelo direito. Né? Então você ofendeu aquilo que está no direito e o direito vai te cobrar aquilo, o Estado vai te cobrar daquilo. E o objeto material do crime
recai sobre a conduta do sujeito ativo do crime, aquele que praticou o crime. Por exemplo, houve lá um assassinato, alguém morreu, há uma materialidade do crime, está lá, a pessoa morta, e aí esse objeto material ele recai sobre o indivíduo que cometeu essa conduta, o sujeito ativo do crime. Pode haver objeto material, pode haver crime sem um objeto material? Pode sim, um falso testemunho, um ato obsceno, você vai lá, alguém fica peladão lá, blá, 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 mostra lá, isso é objeto, ato obsceno, ou no caso um falso testemunho. Não há uma materialidade, mas é crime. Vamos falar agora de conduta. Vamos falar do conceito de conduta e das duas formas que vai se subdividir a conduta. A conduta é toda ação ou omissão humana, consciente, voluntária, que tem uma finalidade. Então toda ação ou omissão, deixar de fazer alguma coisa, humana que tem uma finalidade, seja ela consciente ou voluntária. Quais as duas formas então de conduta? A primeira é a conduta comissiva, que é uma conduta ativa, e a conduta omissiva, que é o deixar de fazer. O comissiva é aquela que você tem um movimento corpóreo, você vai lá e comete aquilo, você vai lá e faz. Então você se apropria de alguma coisa, você mata alguém, você destrói alguma coisa, isso é uma conduta comissiva, uma participação ativa. A conduta omissiva é quando você deixa de fazer alguma coisa, né, que você deveria fazer. Então, por exemplo, a omissão de socorro. Você vê alguém lá se estribuchando acidentado, não liga para ninguém, não chama socorro, não chama a polícia, não faz nada. Você comete o crime de omissão. O crime omissivo ele pode ser considerado próprio e puro ou impróprio, promíscuo e espúrio. O próprio e impuro é o que a gente pode falar agora, é o crime de omissão de socorro. O impróprio, aí o impróprio, promíscuo, escuso e por aí vai, ele é aquele que a pessoa tem um dever de fazer e deixa de fazer. Então, por exemplo, vamos dar aqui um dever legal, falando em questão de dever legal. Um policial ele vê alguém sendo assassinado, ele está com a arma em coldre, ele tem um treinamento para abordar aquela pessoa, para fazer com que ela pare aquela ação, aquela conduta que ela está tomando, e ele não faz nada, ele deixa a coisa acontecer e a pessoa morre. Esse policial ele comete então um crime homicídio impróprio, porque ele tem um dever legal de fazer aquilo lá. Então, dever legal em relação ao exemplo desse policial aqui. Ele deixa de fazer aquilo e ele vai responder tanto pela ação de omissão, de socorro, quanto pelo resultado da morte da pessoa também. Ele vai ser indiciado por isso daí. O dever garantidor dentro dessa ação, dentro desse crime omissivo impróprio. O dever garantidor é de alguém que não tem aquele dever legal, mas há um contrato. Por exemplo, uma babá. Ela é contratada para cuidar de uma criança e ela deixa de cuidar dessa criança e acontece alguma coisa, ela tinha responsabilidade, ela foi omissa em relação àquilo, então ela vai responder também pela omissão e pelo crime por aquilo que aconteceu. Agora vamos falar de resultado. O que é o resultado? É a consequência da conduta humana. Há uma conduta humana e vai gerar um resultado. Né? Isso aí é aquela lei de ação e reação. Esse resultado ele pode dividir em duas formas. Resultado jurídico ou resultado naturalístico. Resultado jurídico é a consequência jurídica do crime. Ou seja, aquilo que juridicamente falando, a pessoa vai sofrer as consequências. E resultado naturalístico é a manifestação da própria conduta no mundo material. Né? Então, por exemplo, a pessoa, antes do furto, a vítima ela tinha um bem material, agora ela não tem mais. Né? No caso de um assassinato, a pessoa foi morta. Né? O resultado naturalístico é o homicídio da pessoa. Então você tem ali a morte, naturalmente. E aí o resultado jurídico é a consequência jurídica que ela vai sofrer isso daí. Nós temos 3 espécies de crime. 2 eu entendi e uma, para falar a verdade, eu não entendi. Esses crimes materiais são crimes que têm resultado prático. Então, por exemplo, que a gente pode falar agora aqui, o homicídio, o furto, o sequestro, é um resultado no mundo material. Crimes formais, ele dá um exemplo aqui do sequestro, do roubo seguido de sequestro. A pessoa sequestra uma pessoa com o intuito de benefício financeiro, ela vai para roubar, mas acaba sequestrando. Eu não entendi muito bem, ele fala que isso é crime formal. Depois, crimes de mera conduta, acho que isso é bem óbvio. Né? Um crime de desobediência, de violação de domicílio, desde que não haja furto, é um crime de mera conduta. Nexo de causal, ele falou muito isso aí na última aula, quando chega na reta final agora. O que é o nexo causal ou nexo de casualidade? É quando a conduta e o resultado gerado, há um elo entre elas. Então, há um nexo de causal ou um nexo de casualidade. Por exemplo, bom, vamos por aqui primeiro. Então, há um elo entre a conduta do indivíduo e o resultado daquilo. Isso chama-se nexo causal, por isso que há um nexo de casualidade aí. Né? Geralmente o nexo causal ele vai recair sobre crimes materiais. Tá? A gente já vai entender mais pra frente. Aí nós temos a teoria da equivalência dos antecedentes. O que é isso daí? É aquilo que ele falou na sala lá, teoria do condictio sine qua non, ou seja, condição sem a qual não. O que isso quer dizer? Ele vai dizer o seguinte, que toda circunstância que está naquele fato naquela conduta que vai resultar num crime, se ela de alguma forma ela contribuiu na sequência daquele fato lógico para acontecer aquele crime, ela é então a condição sem a qual não aconteceria, condictio sine qua non. Se aquilo não contribuiu para o evento daquele crime, então ela não é uma condição sem a qual não ocorreria. Um exemplo, o indivíduo foi lá, comprou uma arma lá não sei onde no fim do mundo lá para
alugou um carro para ir lá matar o fulano. Mas antes disso ele passou a almoçar. O fato dele ter comprado a arma e ter alugado o carro interferia se ele dificultaria a situação de acontecer naquele momento? Sim. Então é uma condição sem a qual não aconteceria. O fato dele ter almoçado mudou alguma coisa? Não. Ele quis almoçar porque ele quis almoçar. Foi lá e matou o cara. Então é uma condição que não contribui. Então é a condição sem a qual não aconteceria. Essa é a teoria do sine qua non ou teoria da equivalência dos antecedentes. Agora vamos saltar para quais espécies de causas. E aí nós estamos no último tema aqui. Isso aqui ele falou bastante em aula, nas últimas aulas agora. Causas dependentes e causas independentes. O que são causas dependentes? É aquela causa que é uma consequência lógica. Por exemplo, fui lá, dei um tiro na pessoa, houve um estouro de uma veia dentro do coração, houve uma hemorragia, a pessoa morreu. É óbvio que se você vai dar um tiro na pessoa, você tem noção de que você vai matar. É uma causa, é uma consequência lógica. A causa independente é, por exemplo, você está brincando com a pessoa, você dá um susto, a pessoa assustou e ela eventualmente infartou. É uma causa independente. Você foi dar um susto na pessoa, não havia intenção de matar nela, então ela veio a óbito, mas não há uma relação entre uma coisa, não há um nexo de exatamente uma intencionalidade naquilo. E aí, falando de causas independentes, nós vamos chegar agora nas últimas partes aqui, nas duas últimas partes, nós temos causas absolutamente independentes e causas relativamente independentes. O que são causas absolutamente? De absolutamente independente, não tem nada a ver. Né? São aquelas causas que ela ocorre independente do acontecimento anterior. É absolutamente independente. Não tem uma ligação entre uma coisa e outra. Não há um nexo de casualidade entre elas. Né? E ela vai ser dividida em 3 pontos. Pré-existente, concomitante e superveniente. Essa fórmula pré-existente, concomitante e superveniente vai ser aplicada tanto para absolutamente independente quanto para relativamente independente. Relativamente independente. As duas utilizam essa mesma forma. Então, vamos supor, pré-existente. Aqui eu vou dar o exemplo da sogra do Agudo que ele falou tanto lá. Pré-existente. O Agudo foi lá e envenenou a véia meio-dia. A véia morreu. Na autópsia, descobriu que a véia morreu porque ela tinha comido um negócio no café da manhã que o cunhado dele tinha envenenado. Ou seja, ela morreu de uma causa pré-existente, não da situação dele de si. Foi uma causa anterior àquilo. Então, é absolutamente independente de uma coisa com a outra. Não há nexo de casualidade. Causas concomitantes. Elas atuam da mesma forma. A sogra dele está lá, ele foi envenenou ela meio-dia, mas ao mesmo tempo chegou ali, ela estava engasgando, morrendo, chegou ali os assaltantes e 4 assaltantes deram os 4 tiros ao mesmo tempo na véia, a véia morreu e mais o veneno. Isso daí são causas concomitantes, ou seja, as duas contribuíram para a morte da véia. O que são supervenientes? Ele deu veneno para a véia foi socorrida, aliás, ele deu veneno para a véia não tinha morrido ainda, mas ela está andando na casa, desabam luz e mata ela. Ela estava envenenada? Estava, mas não foi o que matou ela. Ela morreu porque ela levou uma lustrada na cabeça. Tá? E agora a última, causas relativamente independentes. O que são? Ela tem uma independência, mas é relativamente independente. É uma certa ligação. Então, usando essa formulazinha pré-existente, concomitante e superveniente, pré-existente é antes da conduta. Né? Concomitante, que atuaram ao mesmo tempo. E supervenientes que vieram depois. No caso da relativamente independente, eu vou dar um exemplo aqui. O agente aqui, no caso, ele corta o braço da vítima e a vítima tinha hemofilia antes, que acho que é isso que fala, e a pessoa vai morrer porque ela teve saiu todo o sangue dela lá. Há uma relação? Mas é relativamente independente, porque ele não sabia que ao ele causar uma lesão corporal, ela ia morrer no braço. Né? Então é uma causa relativamente independente. Há uma relação, óbvio, que ela só morreu porque cortou o braço, ela tinha hemofilia, mas ela morreu porque ela já tinha hemofilia.